Tamo junto, grande abraço para você que se liga no canal DNA Palestra. Estamos chegando para mais uma edição do Por Dentro do Jogo. Daqui a pouquinho, às 18h30, tem Verdão em campo, Campeonato Brasileiro, segunda rodada, Ilha do Retiro lá em Pernambuco, Sport do Recife e Palmeiras. O Sport do Recife, na primeira rodada, empatou com o São Paulo no Morumbi e, claro, pode considerar um grande resultado na estreia. E o Palmeiras, dentro de casa, acabou empatando com o Botafogo, o atual campeão. Pode-se considerar um resultado ruim para o Palmeiras, que jogou dentro dos seus domínios. Bom, falar um pouquinho do Sport, que vive uma boa fase, né? Além desse empate diante do São Paulo no último final de semana, no meio de semana foi campeão pernambucano, venceu o Retrô na final e, claro, tá com a motivação lá em cima. Curiosidade é que o Sport do Recife tem o treinador português, o Pepa, que já deu uma passada aí pelo futebol brasileiro, principalmente lá no Cruzeiro, e 3 jogadores que passaram pelo Palmeiras e foram campeões, né? O Johan, o Antônio Carlos e o Lucas Lima. Esse último deve ser titular da equipe do professor Pepa. Bom, falando do Palmeiras, o Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro dentro de casa diante do Botafogo, empatou num 0-0. No meio de semana deu uma aliviada naquela pressão, estreou na Copa Libertadores da América, venceu no sufoco o Sporting Cristal jogando fora de casa, e sem dúvida nenhuma que foi um grande resultado. E o Abel Ferreira tenta achar o seu time ideal. Tem alguns desfalques para esse jogo. O Marcos Rocha, que se machucou no primeiro jogo da decisão do estadual. O Mike, que infelizmente no último jogo aí ele estava com uma opção diante do Sport Cristal, entrou depois de 2 minutos, sentiu uma lesão muscular também. O Maurício, que está em transição. O Bruno Rodrigues, que infelizmente a gente não tem uma previsão de quando volta, mas parece que está na transição. E o Paulinho também, que ainda sequer estreou com a camisa do Palmeiras. Bom, no último jogo do Palmeiras pela Libertadores, o Abel Ferreira fez uma escalação totalmente diferente do que a gente está acostumado. Veio com 3 zagueiros, com o Bruno Fux caindo ali pelo lado direito. O Gustavo Gomes voltou de lesão e jogou ali no miolo de zaga, e do lado esquerdo ali o Mikael. O Palmeiras, quando estava sem a bola, fazia ali com 3 zagueiros o sistema defensivo, junto com o Piquerez fechando pela esquerda, Emiliano Martins também fazendo ali essa função no meio de campo. E quando o Palmeiras tinha a bola, quem saía pelo lado direito era o Bruno Fux. E essa é a dúvida do Abel Ferreira em relação à escalação. Se vem Giai, que entrou no final do jogo, ainda não tem a confiança do torcedor, ou se ele mantém esse esquema com o Bruno Fux caindo ali pelo lado direito. Bom, o Palmeiras não teve Rafael Veiga e o Aníbal Moreno. Os 2 jogadores podem ser novidades aí na escalação do Abel Ferreira, até mesmo ficarem à disposição no banco de reservas. Mas acredito que o time base será muito parecido do time que jogou contra o Sport Cristal, que o Everton ali com o Bruno Fux, Gomes e Mikael. O Piquerez fechando o lado esquerdo ali, M. Martins. No meio campo, o Lucas Evangelista. O Felipe Anderson jogou ali no meio, não sei se ele vai sair para entrar o Rafael Veiga. E lá na frente o Estevão, o Facundo e o Vitor Roque. Algumas opções para o Abel Ferreira mexer nesse time, ou até mesmo manter o time que venceu, fez 3 pontos na estreia da Libertadores. 18h30, transmissão na Cazé TV pelo YouTube, a Record TV, a TV aberta, e no Premiere, daqui a pouquinho, 18h30, tem Palmeiras e Sport. Sport do Recife, Palmeiras, segunda rodada do Brasileirão. A arbitragem fica por conta do carioca, Bruno Arleu de Araújo. Não gosto de comentar sobre a arbitragem, para mim todos são ruins. Deixa pra lá, não vou falar. Mas o Palmeiras não tem que pensar nisso, tem que pensar em jogar bola, tentar achar essa maneira de jogar, tentar buscar 3 pontos. O jogo fora de casa, o Sport voltando para a Série A, com certeza a Ilha do Retiro terá
um grande público, e a gente sabe que a torcida do Sport empurra bastante. Eles estão com saudades da Série A. Primeiro jogo na Série A em 25, jogando nos seus domínios dentro de casa. Então não tenha dúvidas que será um jogo complicado para o Palmeiras, mas é aquilo que eu sempre falo: o que traz tranquilidade, o que traz entrosamento, o que traz tranquilidade para trabalhar é vitória. E o Palmeiras tem mais uma oportunidade hoje diante do Sport do Recife, jogando fora de casa. Beleza? Faça um convite. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ative as notificações. No Por Dentro do Jogo é legal você deixar o palpite, quanto que você acha que vai ser o jogo aí nos comentários. E no final do jogo a gente volta com o DNA da partida, tudo que aconteceu naquele resuminho que já tá virando tradição aqui no canal. Beleza? Então, daqui a pouquinho, mais ou menos 1 hora antes do jogo, sai a escalação oficial. E desejo um ótimo jogo para todos nós, que o Palmeiras faça uma boa partida e que no final do jogo a gente esteja feliz com a vitória do Palmeiras, mais 3 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Beleza? Tamo junto, grande abraço, aqui o DNA é palestra.